eu sou Luana Ricarte e esse é o Cheias de Si. Seja bem-vindo! Nós vamos falar hoje sobre desejo. Isso, desejo sexual. Me fala, o teu desejo, ele é espontâneo ou ele é responsivo? O espontâneo já tá na cara, né? Você espontaneamente é uma coisa que vem de você pensar, sentir, querer, desejar, viver momentos sexuais, sejam eles consigo mesma ou com outra pessoa. O responsivo, ele precisa de um estímulo e normalmente esse estímulo é externo. Quando você recebe aquele beijão, quando uma pessoa te toca de um jeito diferente, quando ela te recebe em casa de um jeito diferente, quando você olha nos olhos dela e sente que hoje vai, isso é um desejo responsivo, né? Você respondeu a um estímulo de outrem. Seja ele para ter um sexo a dois ou para ter um sexo sozinha. Às vezes você está vendo um filme, sei lá, tem uma lembrança de um momento gostoso, mas assim ainda é responsivo. Então me fala, qual é o teu tipo de desejo? O responsivo ou esse mais espontâneo? Deixa eu te contar uma história que tem tudo a ver com essa coisa da gente ouvir o nosso desejo, se espontaneamente ou de forma responsiva. Nós mulheres tivemos ao longo da nossa história muitas formas de sermos reservadas na nossa espontaneidade sexual. Fala-se muito de tentar oprimir. Eu não sei se é bem oprimir, mas o fato é que a gente deixou muita coisa para viver depois e talvez o depois não chegou. A Y é uma mulher dessa. A Y, ela começou a namorar com 14 anos. Então ela estava super animada com isso. A Y não tinha namorado ninguém até aquele momento e tinha aquele anseio de viver, né? Experimentar aquilo que todo mundo estava fazendo. A Y procurou a sua melhor amiga para contar essa história. Contar a novidade. Quando ela chegou lá, a amiga de Y quase não deixou ela falar e já empurrou aquela frase goela abaixo. Você sabe o que ele quer? Todos os meninos ou as meninas só querem isso da gente. Y ficou pensando, se ele quer isso da gente, e se eu quiser também? E se eu quiser que ele queira? Mas em seguida Y ouviu das amigas, você não deve ceder. Ou ele vai pensar isso, ou ele vai pensar aquilo. E mais uma vez Y se perguntou, ora, mas por que ele vai pensar isso ou aquilo de mim? Ele me conhece, sou eu a Y. A gente se ama, a gente se gosta, a gente se quer. Qual o problema nisso? E aí Y levou aquela avalanche de conceitos e preconceitos em torno daquele momento. E Y, confusa, ouviu tudo e entendeu que era melhor ela segurar a onda do desejo. Bem, mas se ela segurou a onda do desejo, para onde foi aquele fogo que estava ardendo dentro dela? Ela abafou, ela ocultou, ela guardou. E a partir dali, Y ouviu que o ideal era que ela só respondesse, na medida do possível. Mais velha, Y entendeu que fazer sexo era permitido, mas não todo tipo de sexo. Não todo tipo de sexo, não todo tipo de pessoa. Ora, era muita confusão na cabeça de Y. Ela nunca entendera porque uma coisa tão natural, uma coisa tão deliciosa, tinha tantos nãos, tantos porquês. Ou por que ela não ia deixar aquilo fluir dela mesma, se era uma coisa que vivia latente lá? O desejo, o desejo, o desejo. O nosso desejo, o desejo feminino, ele é tão espontâneo quanto o masculino. A gente só precisa acessar. Acessar os nossos desejos é ouvir aquela voz interior que fala com a gente sobre as coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente quer sentir, as coisas que a gente quer experimentar.
Os desejos são uma forma de comunicação. E tudo bem, deixa eles aflorarem, deixa você conhecer a si mesma para viver a sua sexualidade. Y não teve a oportunidade de aprender isso. E o que é que aconteceu? Ela se tornou uma pessoa responsiva sexualmente. Então, quando as pessoas a procuravam para fazer sexo, quando as pessoas a estimulavam, ela respondia. Mas isso não era espontâneo para ela. E aí ficava faltando alguma coisa. Ora, se a primeira vez de Y não foi por um desejo espontâneo, foi totalmente por um desejo responsivo. E o responsivo, ele tira da gente aquele que faz a gente gostar das coisas que a gente faz. Gostar, sentir, se entregar, desejar viver aquilo. E não só responder a outrem, né? Y precisou de muito tempo, de muita prática e autoconhecimento para poder entender que é natural o que ela sentia quando tinha 14 anos. Ela pode sim ter desejos espontâneos de sexo e viver isso e deixar isso aflorar e ouvir essa comunicação. Assim como nós, Y tem um monte de dúvidas sobre si mesma e essas dúvidas geram baixa autoestima, insegurança e todos esses problemas que jogam a gente para baixo, faz a gente deixar de acreditar em nós mesmas, acreditar no que nós sentimos. Eu acho que a gente pode pegar o exemplo da Y e tentar se conhecer um pouco mais e deixar o nosso desejo ardente e espontâneo aparecer mais vezes. O que vocês acham? Uma mulher cheia de si, ela conhece e ouve o seu desejo ardente e espontâneo. Mas ela também responde quando ela quer. Ela vive essa sexualidade de forma livre, saudável e espontânea. Para ser uma cheia de si, você só precisa se conhecer. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanha todos os nossos vídeos e você vai encontrar aquela vozinha interior que te fala para ser uma mulher cheia de si. Um cheiro!